Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Português à Mesa para mais um encontro, mais uma aula emocionante para você aprender vocabulário. Aqui quem fala é o professor Ricardo Mamede e a ideia do nosso canal é te passar conhecimento sobre língua portuguesa de várias maneiras, de uma maneira didática, de uma maneira interessante para que você aprenda. Esforce-se por melhorar cada vez mais e o seu português vai ficar perfeito. Basta estudarmos juntos. Para isso, vamos fazer com que o canal cresça. Ajude-nos. Deixe o seu like no vídeo. O seu comentário é muito importante também para que o YouTube entenda que estamos fazendo um bom trabalho. Espero contar sempre com a presença de todos vocês. Gostaria já de agradecer de antemão todos que estão inscritos, as pessoas que nos acompanham. E para começarmos, você já deve estar ansioso para saber qual vai ser a primeira questão e eu vou te mostrar agora. Vamos ver se você sabe. Em língua portuguesa, é muito importante entendermos prefixos e sufixos, porque digamos, esses morfemas, essas partes das palavras nos indicam muita coisa. Aqui no caso, eu estou te trazendo um problema e você vai ter que completar com uma palavra que está aqui abaixo. Vamos ler o que está aqui na questão. Os organismos, agora você escolhe: autóctones, autoimunes, autofágicos, autotróficos. Os organismos têm a capacidade de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. Sabemos que o prefixo auto seria próprio por si mesmo, mas e a segunda parte da palavra? Vamos ver se você acerta, você sabe. Se precisar parar o vídeo, faça isso agora, porque nós vamos ver a resposta. Não é tão difícil assim. E a resposta seria isso, autotróficos. O que seria isso? A nutrição autotrófica é aquela em que o ser vivo produz seu próprio alimento, ou seja, ele é capaz de produzir moléculas orgânicas que lhe servem de alimento a partir de substâncias inorgânicas que ele retira do meio em que vive. Espero que você tenha acertado. Vá fazendo a soma e depois você me diga se você se saiu bem ou se teve dificuldades. Aprendizagem sempre para melhorarmos nossa vida. Vamos agora falar um pouquinho de José Saramago. Aqui nós temos uma outra questão para você. Vamos ler juntos? Em um itinerário heterodoxo, Saramago percorre cidades decadentes e estábulos, palácios de tiranos e campos de batalha, conforme o leitor acompanha uma guerra secular e, de certo modo, involuntária entre criador e criatura. Isso foi uma fala da Folha do ano 2009 e agora gostaria que você me respondesse o seguinte: o único vocábulo abaixo que não poderia, agora é o contrário, hein? Não poderia ser um sinônimo para a palavra grifada seria o quê? Letra A, herético. Letra B, anticonformista. Letra C, dissidente. E letra D, rigoroso. Agora pense um pouco e me responda qual a resposta correta. E a resposta correta é a letra D, rigoroso. Para essa palavra, nesse contexto, o melhor é você marcar rigoroso. Aprendeu? Marcou? Vamos ver um outro. Será que você sabe esse aqui? A prática da o quê, hein? A prática da antropofagia, ou da fagocitose, ou da geofagia, ou da endocitose. Essa prática, que envolve o consumo de terra ou argila, é comum em algumas culturas e pode estar relacionada a crenças tradicionais ou necessidades nutricionais específicas. Por favor, qual seria a melhor resposta para podermos preencher a lacuna? E a resposta é fácil, seria
geofagia, o comer da terra. Você deve ter acertado. A prática da geofagia é o consumo da terra, comer a terra. Você já deve ter escutado falar sobre isso. Se não, procure. É interessante o porquê deste tipo de alimentação. Vamos lá. Para cá. Entre as tribos indígenas que viviam no Brasil na época do início da colonização portuguesa, no século XVI, os tupinambás ficaram conhecidos amplamente por uma característica peculiar. Qual característica é essa, pessoal? Aqui você tem o seguinte pela informação: o ato de comer carne humana, também denominado canibalismo. O que é um sinônimo para isso? Aqui você tem xenofagia, antropofagia, eutrofia e pagofagia. Esses índios eram o quê? Qual seria a resposta? Eram índios, isso, antropofágicos. Eles se alimentavam de carne humana. A antropofagia é isso. Você acertou. Lembra-se, aqui no Brasil, na época do descobrimento, ainda tínhamos essas tribos. E para continuarmos com a nossa aula de hoje, você já deixou o like no vídeo para mim e o seu comentário também? Muito obrigado mesmo, porque mais uma questão para você pensar. Agora leia comigo. É antiético o uso de leis genéticas orientado para a geração apenas de bons indivíduos da espécie. Como é que nós podemos resumir essa sentença? Orientado para a xenofilia, autonomia, para a eugenia ou para a filantropia? Qual seria a melhor resposta que você vai me dar? E eu, com certeza, você vai acertar. E a resposta é eugenia. A eugenia, pessoal, foi o objeto de estudo de muitos cientistas e pensadores. Como a ciência, a eugenia ocupou o centro do debate e das pesquisas científicas no início de 1900. O objetivo era determinar como as características humanas eram herdadas e como influenciavam o meio social. Você já deve ter ouvido falar sobre a eugenia. Muito bom! E para continuarmos, no livro A Náusea, de Jean-Paul Sartre, nós tiramos um trechinho para que você tente entender o que vai ser pedido. O autor escreveu o seguinte em seu relato: então hoje estava olhando para as botas fulvas de um oficial da cavalaria que vinha saindo do quartel. Aqui, neste caso, ele está se referindo às botas desse oficial da cavalaria. E essas botas possuem um adjetivo. Você se lembra? O adjetivo é o modificador de um substantivo, porque botas nós reconhecemos. Mas quando dizemos fulvas, elas são fofas, encardidas, de cor meio avermelhada ou de couro? Qual seria a resposta? Veja que interessante, quando lemos alguns livros, se não soubermos o que significam as palavras, o trecho fica totalmente sem sentido. Aqui no canal, nós vamos te ajudar muito com esses tipos de vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, diga para mim, porque nós precisamos te ajudar cada vez mais. E a resposta vai ser essa daqui. São botas de cor meio avermelhadas. É bem interessante este livro. Depois você procure sobre o existencialismo, chama-se A Náusea. E ali havia um outro trecho também que nós separamos para você, que dizia o seguinte ali, na mesma obra. Aproximei-me. Era uma página pautada, certamente arrancada de um caderno escolar. A chuva a encharcara e retorcera. Para o seu aprendizado, nós estamos usando os verbos no pretérito mais que perfeito. São ações que aconteceram lá num passado anterior. A chuva já tinha encharcado e tinha retorcido esta página. E ele continua dizendo: estava coberta de bolhas e de tumefações como uma mão queimada. Aqui, o que ele quis dizer com tumefações? E depois ele coloca uma comparação para te ajudar. Como uma mão queimada.
Quando nós queimamos a mão, às vezes aparecem o que ali, você lembra? Seria um sinônimo para esta palavra manchas, oxidações na página do livro, do caderno da criança que apareceu, inchaços ou são rasgos. O que aconteceu com a página? E a resposta é simples, são os inchaços, às vezes são aquelas bolhas, aquelas deformações. O autor quis dizer o seguinte, que com a chuva a folha ficou molhada e ela se modificou, ela se deteriorou, transformou-se numa folha toda retorcida e estragada. Veja que interessante, mais uma palavra nova, tumefações. Você conhecia? Diga para mim. Se sim, vou ficar muito contente. E agora, mais um pouquinho para nós. Vamos falar sobre os cidadãos norte-americanos que integram uma nação tradicionalmente beligerante. Não se surpreenderam com a guerra contra o Iraque. Agora, a sua capacidade de compreensão, um antônimo, um oposto para beligerante, seria a palavra combatente, guerreiro, mavórcio ou imbele. Totalmente complicado aqui, não é? Mavórcio e imbele, creio que nós não usamos tanto, mas a letra A e B são bem conhecidas. Podemos dizer que a palavra seria imbele, nada a ver. Imbele é o oposto de beligerante, seria um antônimo. Beligerante é quem vai à guerra. O imbele é o oposto à guerra. Seria essa a proposta aqui. Tudo bem? E para terminarmos a nossa última proposta, vou te desafiar aqui e quero que você responda corretamente. A questão é a seguinte, vamos ler o trechinho, mas não é bem... Nem sempre é assim. Comentei com minha filha enquanto assistia embevecido. Ela dá de mamar, ainda meio desajeitada, aquele serzinho frágil e trêmulo, ávido pelo alimento, ainda se recuperando do incontornável e muitas vezes insuperável, não é, Freud? Trauma de ter sido dado à luz. Um sinônimo para embevecido seria contido, atraído, encantado, exaurido. O que você sabe sobre a palavra embevecido? Como é? Vamos ver? Perceba que interessante, ali a palavra funciona como se fosse um advérbio, mas ela é no particípio passado. Como a língua funciona bem, às vezes adaptamos para podermos representar essas palavras. Assistia embevecidamente, mas ele usou embevecido. Parece como se fosse um adjetivo, mas funciona como um advérbio. Só um conhecimento para você aqui, tudo bem? Mas o que nós queremos é um sinônimo. E o que significa embevecido? A pessoa estava encantada, ela estava ali alucinadamente olhando para tudo aquilo e gostando do que via. E muito, muito obrigado mesmo por você ter participado conosco. Vou ficar te esperando para a nossa próxima aula com mais curiosidades e, óbvio, aprendizagem da língua portuguesa. Seja muito, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Português à Mesa. Um grande abraço a todos e nós nos veremos em nosso próximo vídeo.